A gente vai voltar para Brasília porque está sendo votada na CCJ a redução da maioridade penal e a Beatriz Souza está com o deputado Ubiratã Sanderson, que vai conversar ao vivo sobre esse tema com a gente. Oi, Bia. Boa tarde também ao deputado. Bem-vindos. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Nós estamos de olho justamente na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que está justamente analisando a admissibilidade da PEC, que prevê a redução da maioridade penal. E aqui ao meu lado, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ele que tem toda a atuação na área de segurança pública. Deputado, explica para a gente, o senhor acredita que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos vai efetivamente ter algum resultado positivo, como se espera? Seja bem-vindo. Não, um prazer falar com você sempre da Jovem Pan. Não tenho nenhuma dúvida. Sobretudo porque a proposta que já está tramitando aqui há uma década, a proposta tem 10 anos que tramita aqui na Câmara, há muito tempo já teríamos que ter dado essa resposta à sociedade brasileira, e a proposta trata da diminuição de 18 para 16 anos para crimes hediondos, para crimes violentos. Então, não são todos os crimes que serão objeto desta diminuição penal. E essa diminuição vai colocar o Brasil em pé de igualdade com vários países mundo afora, seja América do Norte, seja na Europa. Esta modificação vai trazer, sobretudo, uma mensagem de que no Brasil não há espaço para impunidade. Nós temos aí inúmeras situações, inúmeros casos, famosos inclusive, de assassinos de 17, de 16 anos, até menos, que ficaram impunes, porque hoje, na legislação brasileira, se o sujeito cometer, por exemplo, um triplo homicídio e tiver 17 anos, ele vai ficar preso apenas 3 anos. Com a proposta agora, com essa PEC, proposta de emenda à Constituição, que está sendo brilhantemente relatada pelo Coronel Assis na CCJ, nós vamos mudar esse quadro. De tudo, importa saber que o Brasil estará se adequando, se modernizando em relação à maioria das legislações mundo afora, que já faz essa classificação com 16 anos e não com 18. Vale lembrar, a legislação brasileira de 1940, a legislação penal brasileira, tem aí, 40, 80 anos, vamos para quase 90 anos, quando naquela época um jovem de 18 anos, ou de 16 anos, melhor, não tinha a mesma compreensão do que tem um jovem hoje de 16 anos. Por isso, a necessidade de fazermos essa adequação, darmos a mensagem e evitar que a impunidade continue campeando, infelizmente, rodando o Brasil de sul a norte. Márcia, tem alguma pergunta para o deputado? Deputado, essa seria apenas uma etapa. O senhor acredita que não tem que haver uma revisão também, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas leis ali das penas, o tipo de pena, para tentar ressocializar esse jovem além de uma punição maior, né? De colocar ali uma punição que, no caso, hoje a gente vê que muitos saem desses espaços de ressocialização de volta para o crime organizado, né? Como é que seria que o senhor avaliaria para haver uma mudança estrutural e menos jovens cooptados pelo crime como hoje acontece? Isso é uma necessidade, porque são duas coisas distintas. A redução da maioridade penal, que tem que ser feita na Constituição, para crimes hediondos apenas, e os crimes hediondos são estabelecidos numa lei que já está em vigor há muitos anos. A outra situação que nós não tratamos agora, na PEC, é a revisão ou a modernização do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem que ser revisitado por nós no Congresso e fazermos também a adequação legislativa. Eu não imagino que sem um projeto de ressocialização efetivo, o nível de criminalidade baixará, o nível de cooptação dos jovens pelo crime organizado baixará. O nível de colocação de jovens que hoje estão sem nenhuma esperança dentro do crime organizado passa pela ressocialização. Hoje nós temos um número de cada 10 jovens que passam, por exemplo, por uma casa de proteção ao jovem ou do jovem infrator, cada 10 que entram ali, não são ressocializados, 7 vão voltar.
Então imagina, o sujeito cometeu um furto ou um roubo. Ele é apreendido, porque o menor não pode ser preso, então o menor é apreendido, é lavrado um auto de apreensão circunstanciado, que não é o flagrante, não é o inquérito policial que é feito para uma pessoa de maior, e este réu apreendido, ou melhor, esse menor apreendido, então fica no máximo até os 21 anos numa casa de custódia de menores. Nós precisamos mudar isso aí. Talvez aumentar, em vez de até os 21 anos, passar para 10 anos. Então o sujeito lá com 16 anos comete um crime e mesmo sendo de menor, que ele fique numa casa de custódia pelo menos até os 25 anos. Para que ali, havendo um processo e projetos e programas de ressocialização efetiva, responsável, para isso precisamos inclusive de orçamentos da União e dos estados para que haja investimento, e aí sim contermos o nível de reincidência na juventude, que é muito alto. O Brasil hoje tem o maior nível de reincidência criminal do mundo. Na adolescência e na juventude é maior ainda. Então nós precisamos sim fazer alguma coisa. Esta PEC é um passo inicial, mas sabemos que outras ações e iniciativas devem ser levadas adiante também aqui no Congresso Nacional. Obrigada, deputada Iratã Sanderson e também a Beatriz Souza pelas informações. Bia, você quer concluir com alguma coisa, por favor? Tem mais uma pergunta do estúdio, Márcio? Eu recebi que o Mano iria fazer uma pergunta, senão a gente... Quer fazer uma pergunta sim. Eu queria pegar esse gancho que o senhor trouxe a respeito da necessidade de projetos que busquem diminuir a reincidência dos presos, que é um problema gravíssimo do nosso sistema penitenciário, que acaba devolvendo as pessoas para o crime e às vezes até para crimes de maior gravidade, uma vez reincidentes. Então, na sua visão, quais seriam as prioridades de um projeto com esse foco de diminuição da reincidência? E por que o Congresso Nacional não trata esse tema com a prioridade que a sociedade demanda? Diminuição da reincidência deve ser uma prioridade do Poder Executivo, porque o sistema prisional brasileiro está falido, isso nós já sabemos. Está falido por quê? Porque os sucessivos governos federais, os sucessivos governos dos estados, porque o sistema prisional cabe não só à União, mas cabe notadamente aos estados, e os governadores, e os presidentes, por falta de priorização, não colocaram recursos, orçamentos para a construção de novos presídios, para qualificação dessas custódias, que o presídio deve servir para ressocializar e também para reeducar, que são duas situações, a reeducação e a ressocialização, ou seja, a reinclusão deste, então, réu condenado à sociedade. E para isso precisamos de recursos, dinheiro, orçamento. É assim que os países que conseguiram vencer o crime fizeram, botando dinheiro, recursos para construir novos presídios. Muito obrigada pela sua participação aqui em tempo real com a gente. Bia, também continua acompanhando por aí a CCJ. Qualquer novidade, você volta ao vivo com a gente.